Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Bom dia a todos os amigos aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos que nos acompanham pela TV A Caminho da Luz. Sejam todos bem-vindos, quem está em tratamento espiritual presencial na casa. Sejam todos bem-vindos, quem está em tratamento espiritual à distância. A todos que vieram ouvir a mensagem do Evangelho e tomar o passe, que possamos sair da casa na manhã de hoje com a nossa alma elevada, antecedendo assim mais uma semana que se inicia. Então que aqui possamos encontrar o alimento espiritual, que nos dá ânimo, reconforto, coragem, vontade em continuarmos a nossa jornada evolutiva. Para iniciarmos o nosso encontro de hoje, nós vamos pedir para a Gra colocar a imagem de Jesus na tela. Quem está em casa, vamos colocando um copinho com água. Todos que estão participando de casa, vamos ficando sintonizados apenas com a mensagem que foi selecionada para a nossa reflexão de hoje. Nós que estamos presentes, vamos sentando de uma forma confortável, descruzando as pernas, os braços, elevando assim o nosso pensamento a Jesus e convidamos o nosso irmão Adalcir para a nossa prece de abertura. Vamos nesse momento, fechando os nossos olhos,
elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a Ele por mais um dia de existência, por estarmos nessa casa de bênçãos, nessa casa de luz, reunidos em Seu nome para o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Que possamos abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, para compreendermos melhor, termos um entendimento do Evangelho da manhã de hoje, para que amanhã possamos vivenciá-lo junto de nossos familiares, de nossos colegas de trabalho e junto da sociedade como um todo. Somente assim poderemos nos melhorar e melhorar a todos que nos cercam. Ficai conosco, Senhor, hoje e todo o sempre, que assim seja. Bom dia a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Uma mensagem do Guia Protetor, Sens, 1862. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosse recompensado pela sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos, ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e reconhecereis, então, toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem, com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja em mais um Evangelho de domingo. Essa passagem do Evangelho nos mostra que nós temos que fazer o bem sem esperar nada de algo, sem esperar um agradecimento, vamos dizer assim. Nós temos que fazer o bem, porque o bem será, vamos dizer, nós beneficiando uma pessoa,
nós beneficiamos um irmão, nós seremos os maiores beneficiados. Então, nós temos que praticar a caridade, vamos dizer que nem passa no texto, mas praticar sem esperar algo de algum retorno, um agradecimento. Nós temos que fazer para nós mesmos. Então, quando ele nos coloca o texto, essas pessoas que têm mais egoísmo do que a caridade, essas pessoas que fazem o bem e esperam um retorno, eles são mais egoístas do que caridosos. É isso que temos que compreender. E no texto ele diz, que a Mônica leu, é colocado: Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança e para fazer o bem. Então, muitas vezes nós fazemos e esperamos que alguém nos retribua com agradecimento. E quando isso não ocorre, aí cai naquela tristeza, naquela, vamos dizer, ingratidão. Eu fiz e eu não sou reconhecido. E Deus nos permite isso, que possamos passar por essa prova para termos a consciência de que nós precisamos perseverar. É assim que conseguiremos almejar algo a mais e não ficar só esperando que o próximo nos retribua. Pelo contrário, nós temos que trabalhar cada vez mais para aquele que possamos ajudar o nosso, que não seja materialmente falando, mas com amor, com a caridade. Aqui nós fazemos sopa, mas não perguntamos o porquê. Se ela precisa, se ele não precisa, nós simplesmente fazemos e entregamos com o coração. Então esse texto nos diz, e é uma passagem muito importante, porque temos que fazer sempre pensando no outro, sim, mas nós somos os maiores beneficiados. Nós que teremos a gratidão de Deus, nós que teremos a recompensa maior, essa recompensa de podermos ajudar e sermos ajudados. Mesmo estando, às vezes, com algum problema físico, mas não possamos pensar assim. Existem pessoas piores. É o caso que me veio à lembrança de Jerônimo. Ele sempre fez e nunca precisou de um agradecimento, pelo contrário. Em todos os livros que o André colocou, nós sempre vemos que ele, que seria, vamos dizer, uma pessoa que mais necessitava, ele fazia, sempre fez, e com isso ele foi recompensado, o seu reconhecimento perante Deus, não pelo com os outros. Então esse trabalho é árduo, sim. Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para isso mesmo, para nos repararmos o que fizemos no passado. Então nós temos que cada vez mais pensar que ajudando nós somos os maiores beneficiados. Aquele, vamos dizer, ou materialmente, se a gente vai ajudá-lo, sim, ele vai conseguir, ou até um gesto de caridade, um abraço, como muitas vezes a gente vai na rua, a pessoa fala: posso dar um abraço? Claro, é tão confortante, é tão recompensador isso, mas esse benefício é para nós. E ontem eu estava vendo um vídeo, e agora que a Mônica lendo o texto, eu me deparei com ele numa passagem, logicamente, de Chico Xavier. Ele estava indo para o seu trabalho, estava até um pouco triste, e no percurso veio falar com ele Emmanuel. Aí ele perguntou para o Chico: Chico, por que você está triste? Ele falou: Emmanuel, eu não sei, hoje eu estou meio cabisbaixo. E aí, passando pelo caminho, tinha uma pessoa, né, um produtor rural, e estava carpindo um mato ali, uma roça. E aí ele pegou para o Chico e falou: Chico, olha aquela pessoa, olha aquele trabalhador. Ele está carpindo a terra. Ele falou: sim. Então, aquela enxada ele trabalha no seco, no molhado, no duro, no mole. Mas ela não pergunta como é que está o solo. Simplesmente ela trabalha. Então isso é feito todos os dias, quando ele precisa, quando ele não precisa, mas ele não pergunta por que está fazendo. Ele só trabalha. Ele sabe que lá na frente ele vai colher os frutos, porque ele está plantando, mas também ele pode não ter, porque se ele plantar e vir uma seca, não vai sair nada naquele solo. Mas como também o inverso pode acontecer. Logicamente, ele sempre pensa no positivo. Ele vai plantar para colher. Então é isso que nós temos que pensar. Nós somos que nem uma enxada. Nós temos que trabalhar, não pensando, mas trabalhar.
que sabemos que um dia vamos colher. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar a envolver a todos nós nesta manhã. O Evangelho que vem nos falar hoje, que vem nos trazer hoje, nos fala sobre, de uma certa maneira, gratidão e ingratidão. Mas a reflexão que nós trazemos é que o dia que nós conseguirmos compreender a justiça divina na sua totalidade e trazê-la para dentro de nós como um artigo principal de nossas atividades, do nosso agir, um texto como esse, para nós, ele teria um outro significado. No sentido que esse orgulho que nos move a esperar o reconhecimento de alguém, ele não mais existiria. Porque o maior reconhecimento, o que fazemos, seja no positivo ou no negativo, não é contra o nosso semelhante, mas é contra Deus, na sua lei, na sua justiça. E é aí que vai vir vai vir a nossa colheita. Se nós ainda esperamos essa gratidão das pessoas, e isso acaba se tornando um fato normal, porque dentro do que ainda carregamos de imperfeição, sempre ficamos satisfeitos quando alguém reconhece algo que fazemos. Seria um erro falar, eu não penso assim. Seja em pequena escala ou em grande escala, nós ficamos contentes quando alguém reconhece algo que fazemos. Como também ficamos descontentes quando, dentro do nosso entendimento, alguém não reconhece o nosso esforço, o nosso trabalho. Isso faz parte de nós. Mas por quê? Porque nós não temos esse entendimento dessa justiça divina, que tanto vai nos oferecer o bem que fizemos, a justiça que fizemos, o trabalho de acolhimento, de respeito, de auxílio mútuo ao nosso semelhante, como também vai nos retribuir naquilo que ainda temos de imperfeito, quer dizer, a exigência que alguém faz por alguém fazer algo de bom para o outro. É a troca. Essa troca, ela pode ter esse lado da gratidão, mas sem esse interesse. Eu faço a minha parte, se a pessoa me retribuir, eu agradeço, mas não aquela pessoa, mas uma bondade divina maior na sua justiça que está me recompensando pelo bem que eu fiz. Então, assim, tem-se um entendimento, precisa-se ter esse entendimento de que Deus, na sua infinita bondade e justiça, Ele sabe colocar para cada um aquilo que ele necessita. Então, nós temos inúmeros exemplos dos livros de espíritos que acompanham por gestos de gratidão outros espíritos na sua caminhada evolutiva por milênios. E eles não estão perdidos aí no espaço. Eles estão unidos naquele sentimento de bondade e de gratidão. Temos o caso de Santo Agostinho, com relação a Jesus Gonçalves. Nós temos o próprio caso do Jerônimo, de outros espíritos que acompanharam ele na sua evolução e velaram por ele, e tantos outros. É esses exemplos que nós devemos mirar no nosso dia a dia, no modo mais simples que temos de agir para o nosso próximo, com esse desinteresse. Mas quantas vezes, dentro da nossa ainda pequenez, seja como namorados ou como marido e mulher, e quantas vezes não sou esse sentimento, mas nossa, que pessoa ingrata, não está conseguindo enxergar o que eu faço. No nosso trabalho, quantas vezes o nosso esforço, às vezes a pessoa não enxerga aquele esforço, nossa, eu faço tanto e não consigo, ninguém enxerga o que eu consigo fazer. Ora, se você estiver esperando ainda do próximo, com certeza você ainda está esperando de Deus. Mas o que esperamos de Deus? Aquilo que de bom fazemos ao nosso próximo. Porque o ruim, com certeza, esse vai vir.
Agora, o bem, eu não sei como ele vai vir. Porque eu não sei a minha necessidade no dia de amanhã. Eu não sei o que eu vou precisar amanhã. Agora, Deus sabe. Amanhã hoje eu posso ser ingrato com uma pessoa, um familiar, e amanhã estar numa cama e aquela pessoa me auxiliar. É aí que está a mão de Deus. É a justiça de Deus, me fazendo reconhecer a minha ingratidão. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar a envolver a todos nós. Bom dia. Que alegria nos encontrarmos mais um dia reunidos nesta casa de bênção, de paz e de amor. Que alegria, mais uma oportunidade para ler o Evangelho e interiorizá-lo. O nosso irmão Valdeci lembrou acerca de um espírita extraordinário e muito pouco comentado no meio espírita, Jesus Gonçalves, portador da lepra ou hanseníase. Jesus Gonçalves, ele fundou um centro espírita no leprosário de Pirapitingui. Eu fico imaginando um centro espírita composto por pessoas em decomposição viva. Já leram sobre a lepra, a hanseníase? Que o corpo vai literalmente caindo aos pedaços. Ele, por exemplo, Jesus Gonçalves, não tinha o nariz. Então nós percebemos que primeiro, para visitar pessoas que passam por esta terrível provação, tem que ter preparo. Primeiro ponto. Imagina você falar de paz e amor quando você tem dor pelo corpo 24 horas por dia. Quando você tem que viver em isolamento como era naquela altura. Quando você era abandonado pela família, esquecido pelos amigos, rejeitado pela sociedade. Jesus Gonçalves veio nesta situação, como a figura do Jerônimo Mendonça, também lembrada pelo Valdeci, tetraplégico, cego, com muitas dores pelo corpo. Jesus Gonçalves, na época dos visigodos, foi alarico. Tinha muito poder, muita autoridade. E ele viveu entre o século 13 e 4, o mesmo período de Santo Agostinho, um dos pais da teologia católica. Uma extraordinária transformação também de um homem boêmio, se transformou num grande arauto do pensamento cristão e colaborou muito no desenvolvimento do pensamento espírita, na codificação, sob a pleiade do Espírito da Verdade. E é curioso porque Santo Agostinho teve uma transformação exponencial, grandiosa. E quando a cidade de Roma estava cercada pelo exército dos visigodos, sob a tutela e regência de Alarico, todos os nobres haviam ido embora. Todos que tinham condição econômica de se refugiar, fugiram. E lá ficaram as pessoas indefesas, as mães com os filhos, os velhos, os doentes, os enfermos, os com problemas psicológicos. Os sacerdotes permaneceram na cidade eterna, como é conhecida Roma. E ele, vestindo a sua roupa habitual, sai da cidade de Roma e vai às cercanias, onde estava posto aquele enorme exército de pessoas bárbaras. Matavam com prazer, matavam com requinte de crueldade, abusavam das mulheres, matavam os velhinhos,
matavam os pais de família. Se tinha algo que eles não tinham, eram piedade. Eram implacáveis. Estamos falando de um tempo não tão distante, 1700 anos atrás, não é tanto tempo assim. Ele, sozinho, sem escolta, sem ajuda de pessoas importantes, ele corta este exército dos visigodos e ele chega até aquele rei. E aquele rei diz: tem duas possibilidades para você estar aqui comigo. Ou porque você não tem medo do que possa acontecer e a sua fé é tão grande a este ponto, ou você é ingênuo de imaginar que eu não te mataria. Santo Agostinho diz: se desejar tirar a minha vida, fique à vontade. Não há problema algum, mas simplesmente te peço que ouça o meu pedido. E lá ele disse: se possível, quando invadir a cidade, não mate as mulheres, não abuse das mulheres, não mate as crianças, não saque os templos de oração, onde muitas pessoas se refugiam para falar de Jesus e elevar o pensamento ao Criador. Aquele rei levou a conversa na brincadeira. Santo Agostinho retornou. Passado alguns dias, ocorre a invasão a Roma. E o único lugar que aquele rei implacável poupou eram as pessoas que estavam dentro das igrejas em respeito ao pedido de Santo Agostinho, bispo de Hipona. Os personagens todos desencarnaram. E se há algo que um espírito nobre guarda no coração, é a gratidão quando é auxiliado por alguém. Esse rei visigodo adquiriu débitos com muitos espíritos que, sob a sua ordem, morreu, foi torturado, foi prejudicado, foi abusado, tudo que a história nos narra. Muitos passaram a persegui-lo implacavelmente. Mas Santo Agostinho tinha uma profunda gratidão por ele, pelo que ele fez a seu pedido. E Santo Agostinho, no mundo espiritual, passou a auxiliar indiretamente na evolução desse espírito. 2 reencarnações nós conhecemos dele, como este rei dos visigodos, e depois, já na Idade Média, Cardeal Richelieu, na França. Um primeiro-ministro francês, com muito poder e autoridade. Ele, por exemplo, que criou uma das universidades mais antigas da Europa, que há até hoje na França, Sorbonne, e outras academias que perduram até hoje. Mas ele, por ter também tido muito poder naquela altura, também abusou da autoridade. E esse espírito de Santo Agostinho começou a ajudar aquele espírito a incentivá-lo ao bem. E essa encarnação dele, contemporânea nossa, no século XX, como Jesus Gonçalves, fundando o Centro Espírita Santo Agostinho, no leprosário de Pirepitingui, também aqui no estado de São Paulo, ele teve a oportunidade de quitar dívidas que ele assumiu no século III. Olha que coisa interessante. O perdão não é de um dia para outro e de uma encarnação para outra. Leva-se um tempo natural. E os espíritos reconhecem quando nós temos uma pequena ação, como foi o caso de Santo Agostinho, que era grato pelo que ele fez, poupando as pessoas que estavam dentro das igrejas. Lembrando que naquela época aquele povo não tinha um pingo de piedade. Então, uma ação que para hoje parece relevante, para 1700 anos atrás, era muito importante.
Então a pergunta de Allan Kardec, ela é fundamental. O que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão, os filhos que não reconhecem o que os pais fazem, os pais que não reconhecem o esforço dos filhos, o chefe no trabalho que não valoriza eu chegando na hora, fazendo mais do que me é pedido, o funcionário que não reconhece o esforço do chefe, no templo de oração, na sociedade de modo geral, como que fica aquela pessoa que faz o bem e não é reconhecida, não é exaltada, não é agradecida, não é aplaudida, não é incentivada a continuar fazendo o que está sendo feito? A espiritualidade começa de forma muito direta. Essas pessoas que deixam de fazer o bem porque sofrem ingratidão, essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Durante muito tempo, nós fomos acostumados a fazer o bem, igual nós vamos na igreja, por exemplo, católica, a qual respeitamos e referendamos, já que, se não nessa encarnação, em outras já fizemos parte dela. As famílias nobres, quando faziam algo, tinham no vitral, ou em alguma parte importante da igreja, doação da pessoa ou da família tal. Então nós habituamos ao longo da história a fazermos algo, mas não com o objetivo de ser caridoso, não com o objetivo de ser benevolente, mas com o objetivo de ter o nome numa placa. Eu fiz isto, eu construí aquilo, sendo que o nome de nada importa. O que importa é o que me motivou a fazer. Se eu agir por ostentação, se eu agir para que o meu nome estivesse em destaque, se eu agir para tirar proveito do que eu fiz, quando eu chegar no mundo espiritual, aquela ação que eu fiz não terá valor nenhum, porque a premissa da caridade é a modéstia. Quando eu faço a caridade com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, eu já esqueci o ponto fundamental dela, que uma mão dê e a outra não saiba. Eu não posso fazer o bem esperando reconhecimento. Pelo contrário, antes eu não ter reconhecimento do que eu ter reconhecimento em demasia e me perder no orgulho. Por vezes, a espiritualidade blinda-nos com a falta de reconhecimento para que aquilo não seja um estorvo na nossa própria evolução. Porque será que nós estamos preparados para o excesso de elogios? Será que o elogio, a exaltação do que fazemos, não pode nos levar ao orgulho de acharmos que somos o que ainda estamos longe de ser? Curiosamente, nós queremos elogios, e os grandes homens e as grandes mulheres fogem dele. Por que eles fogem e nós vamos até eles? Todas as pessoas que enalteciam o que Chico Xavier fazia, ele pedia licença com educação e dizia assim: eu sou um cisco, eu sou um pé de grama, morre um, nasce outro. Eu sou uma gota no oceano, eu sou um grão de areia no deserto. Se Chico Xavier reconhecia e dizia assim: eu sou um verme, eu não sou nada. Às vezes nós achamos assim: eu sou importante, eu faço falta. Então nós percebemos que quando ele inicia falando do egoísmo, ele já nos convida a travarmos essa batalha íntima. O que eu faço, eu não preciso propagar. Mas André, se eu não falar o que eu faço, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar o que desejam pensar. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros pensam a meu respeito, eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa a meu respeito. Se as pessoas vão me ter a título de caridoso, virtuoso, bondoso, não me diz respeito o pensamento do outro. Eu tenho que, quando dormir,
colocar a minha cabeça no travesseiro e estar com a minha consciência tranquila, e não preocupado com o que o outro vai pensar de mim, com o que o outro vai dizer de mim. Pouco importa para a minha evolução o que o outro pensa a meu respeito, porque sempre haverá aquele que vai me achar feio, sempre haverá aquele que vai me achar chato, sempre haverá aquele que vai discordar de mim, e graças a Deus é assim. Que bom que é assim. São com os opostos que nós crescemos, que nós aprendemos. Então, quando sofremos com a ingratidão, lembremo-nos, antes sermos nós a sofrer com a ingratidão, do que sermos nós a sermos ingratos com os outros. Antes os outros não reconhecer o que fazemos, do que nós não reconhecermos a ação do outro. Então o Evangelho de hoje é uma vacina preventiva contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ilusão de que já fazemos algo. Lembremo-nos, continuemos no caminho do bem. Sofrendo ou não a gratidão ou a ingratidão, sofrendo ou não o reconhecimento. E lembremos-nos sempre de Jesus. Na história, até hoje, não tem ninguém que sofreu com tanta ingratidão quanto Jesus, inclusive pelo seu corpo apostolar, por aqueles que estavam diariamente vendo o que ele fazia. Então, se Jesus, a única entidade que reencarnou sem ter qualquer débito, qualquer karma, qualquer prova ou expiação a acertar, se ele sofreu o que sofreu, eu não quero imaginar nem o que o André sofrerá ainda na continuidade dessa existência. Porque por vezes a gente imagina ser um benfeitor encarnado. Por vezes a gente imagina ser importante. E é o que o nosso doutor Adroaldo sempre fala: meu filho, não fica muito longe da casa. Ah, é? Por quê? Porque pode perceber que não vai fazer falta. Pode perceber que quando voltar, a casa continuou melhor sem você do que com você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é em tudo, é no casamento. O que vai ser da minha esposa sem eu? Às vezes ela vai ser mais feliz sem eu do que comigo. Meu Deus, o que vai ser do futuro da minha filha? Não, a gente tem que preocupar primeiro conosco. Elas vão seguir o caminho natural, mas e eu? Meu Deus, o que vai ser do meu trabalho sem eu? Não, eu há muito tempo já aprendi que vai ter sempre alguém superior a nós. Vai ter sempre alguém mais bonito do que eu. Vai ter sempre alguém mais inteligente do que eu. Vai ter sempre alguém com mais dinheiro do que eu. Vai ter sempre alguém com mais poder do que eu. Vai ter sempre alguém que me vai colocar no meu devido lugar. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Como sempre vai ter o oposto. Alguém para eu estender as mãos e ajudar, com uma palavra, com um gesto, com uma esmola. Então que nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine no Evangelho de hoje. Nós vamos caminhando para a nossa prece final, pedindo a minha irmã para colocar a imagem de Jesus na tela. Agora nós vamos pedir às crianças para parar o playground um pouquinho, que é a hora da prece. As mães já vamos pegando as crianças, que é a hora da prece, é a hora de silêncio. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, convidando o nosso irmão Toninho para a nossa prece final. Então vamos nesse momento, acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar reunido nessa casa de bênção, essa casa de oração, que sempre nos abre a porta com muito amor, com muito carinho. Pedir ao nosso irmão maior, divino Mestre Jesus,
que Ele possa continuar nos amparando, dando força, coragem. Nós possamos seguir aqui na terra, no trabalho do bem. Vamos pedir a Ele que nos abençoe e abençoe todos os nossos irmãos que aqui presentes e todos os nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Ao sair dessa casa, vamos levar conosco toda essa luz, essa paz, esse amor que reina nesse ambiente, para nós e para todo o nosso ente querido. Divino Mestre, obrigado por tudo. Fique sempre conosco, não só hoje, mas todo sempre. Que assim seja. Nós vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, convidando a todos que estão em casa para dar o gostei, compartilhar o vídeo, inscrever no canal. São ações muito importantes para o canal que é monetizado. Ontem começamos o trabalho, foi a terceira semana de levarmos, terceira ou quarta semana, de levarmos alimento nos predinhos que foram invadidos aqui em Itapeira já há alguns anos. E penso que no mês de maio, que já fechamos o mês, chegamos a 3 toneladas e 200, 3 toneladas e 300 de alimento. Então o gostei, o compartilhamento, as visualizações no canal são muito importantes. Hoje ainda, às 18 horas, teremos o Evangelho no Lar. Às 18h45 teremos o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Amanhã, o nosso dia começará às 5 da manhã. Quem desejar uma coletânea de prece fica disponível para assistir ao longo do dia. Às 6 da manhã, nós temos o Pão Nosso de cada dia. O momento mais importante nosso é quando nós acordamos. É quando liga o nosso espírito ao nosso corpo para mais um dia. Não adianta eu querer fazer prece antes de dormir. A prece mais importante é quando acordamos. Acordar bem, fazer a higiene mental, pedir força e proteção para aquele dia. Quando nós iniciamos um dia, nós não sabemos as dificuldades que teremos, os problemas que aparecerão. Se eu vou ao sair do trabalho, ao ir ao trabalho, se o meu carro poderá bater num outro. Eu não sei as reuniões que eu terei naquele dia. Então, o momento mais importante para nos ligarmos ao plano superior é nesse instante. Então, nós disponibilizamos gratuitamente no canal. Tudo que há no canal é gratuito, para assistir quando quiser e quantas vezes quiser, pelo YouTube, TV A Caminho da Luz. Peço carinhosamente a todos que aqui estão, que ainda não se inscreveram no canal, para se inscrever. Então, nós temos às 5 da manhã coletânea de preces, que não passa de 2 minutos o vídeo. E nós temos 5 minutos do Pão Nosso de cada dia. No Pão Nosso de cada dia, nós temos o comentário do vídeo. No comentário do vídeo serve como caderno de prece. Aquele mesmo que no perdão, nós temos aquele caderno de capa preta, em que as pessoas colocam o nome dos encarnados, dos desencarnados, o endereço dos encarnados, para que os bons espíritos possam ver e levar auxílio para aqueles nomes que nós colocamos. O doutor Adroaldo, percebendo o avanço da tecnologia, utiliza este expediente de colocar o nome no Pão Nosso de cada dia, para servir como um caderno de prece também. Então nós temos recursos acessível, gratuito, para termos um dia de um pouquinho mais de paz. Assistir Pão Nosso, assistir a coletânea de prece, não vai trazer dinheiro, não vai tirar os problemas, não vai trazer saúde. Não é essa a finalidade. É trazer paz e ânimo para enfrentarmos o dia. Nós pedimos também a compreensão de todos que nos acompanham para poder amanhã, 7h30 da manhã, assistir também o nosso irmão Edson, que está estudando uma página de Humberto de Campos, e às 19 horas vamos começar o segundo livro da trilogia. Amanhã começaremos a Almenária do Amor, presencial e virtual. E às 19h30 amanhã daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Para os amigos de casa, nós vamos ficando por aqui e nos encontramos logo mais às 18 horas no Evangelho no Lar. Um beijo no coração de todos.